Hoje, na nossa aula de História e Geografia, iremos estudar as páginas 115 a 119 e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre os bairros. Nós vamos estudar um pouquinho sobre a história dos bairros, como eles surgem, se eles são formados de forma planejada ou não, tá? Então agora nós iremos para a nossa apostila para a gente dar continuidade aos nossos estudos e tirar as nossas dúvidas. Vamos lá então? Vamos iniciar então a nossa aula de História e Geografia, página 115. Coloquem a data de hoje, 4/6/2020. Como surgem os bairros? Vamos fazer a leitura, tá bom? Alguns bairros podem surgir de forma espontânea, quando algumas pessoas escolhem um lugar para construir sua moradia. Com o tempo, a população desse local aumenta e mais casas são construídas. Surgem, então, algumas necessidades. O que fazer com o lixo? Como conseguir água para todos? Como iluminar as ruas e as casas? Quem vai limpar as ruas? Onde as crianças vão estudar? Onde construir um posto de saúde? Diante de tantas necessidades, os moradores se organizam e passam a solicitar à prefeitura a instalação desses serviços públicos, que, embora sejam direitos de todos, nem sempre são fornecidos rapidamente. Há bairros que são construídos de forma planejada. Isso acontece quando o proprietário de uma extensão de terra resolve dividi-la em lotes ou terrenos e, antes de vendê-los, consegue fazer que sejam providenciados alguns ou todos os serviços públicos necessários. Bairros que surgem assim são chamados de planejados. As prefeituras, às vezes, em parceria com os governos estadual ou federal, também podem criar bairros. Nesse caso, constroem casas ou apartamentos e providenciam os serviços públicos. As moradias são vendidas à população de baixa renda por um valor que eles podem pagar. Esses são os chamados bairros populares. Vamos para a próxima página. Página 116. A história de um bairro. Cada bairro tem sua história, e para que possa saber o que ocorreu no passado, é preciso pesquisar em documentos ou fontes históricas. Conheça um pouco da história do bairro de Higienópolis, localizado na cidade de São Paulo, com base no que conta Dona Lola, personagem do livro Éramos Seis, de Maria José Dupré. Ler. O bairro de Higienópolis, na década de 1920. Ok? Nós vamos ler aqui, tá? Esse texto. Vamos aumentar aqui um pouquinho a letra para vocês acompanharem melhor. Vamos lá então. Passando pela Praça Buenos Aires, vi um grupo de crianças brincando e correndo. Seus gritos repercutiram em meus ouvidos como os ecos de coisas mortas, remanescentes de um passado há muito tempo desaparecido. Lembrei-me então do meu sonho. Durante a noite inteira eu havia sonhado que ainda morávamos lá e meus filhos eram pequenos. No sonho ouvi chamarem várias vezes: Mamãe, mamãe. Mal a claridade do dia passou através das tabuinhas das venezianas, eu me vesti e saí. Tomei o bonde para passar na nossa casa. Digo nossa por hábito, porque há muitos anos já que a deixamos e nem sei quem mora lá. Desci do bonde umas quadras antes para passar a pé diante dela e vagarosamente fui subindo a Avenida Angélica, tão familiar e amiga, onde residimos durante tantos anos. Esse quarteirão não mudou muito, um ou outro prédio novo e por toda parte as mesmas árvores e até
Pode-se dizer, os mesmos pássaros cantando em seus galhos. Diante da casa, parei um pouco para ver melhor. Lá estava ela, com as 2 janelas de frente e o portãozinho de ferro, o jardim de 4 metros, como chamávamos, e a trepadeira roxa plantada por Júlio há tanto tempo. O jardim era insignificante e pequeno, mas para nós era encantador, com algumas roseiras e um canteiro de cravos. Havia cravos brancos, vermelhos e outros quase roxos. Vamos para a próxima página. Continuando então, tá? A leitura. Quanta saudade eu tenho desse tempo da Avenida Angélica, quando os meus filhos eram crianças e vivíamos todos juntinhos com Júlio, meu marido, como passarinhos em gaiola. Várias carrocinhas de padeiros e leiteiros subiam e desciam a avenida. Pessoas saíam de suas casas e iam esperar o bonde na esquina. De vez em quando eu ia visitar tia Emília na rua Guarnazes, e ela também me visitava uma vez por ano. Há tempos já que não tinha carruagem. Comprara um grande automóvel preto que fazia sucesso por onde passava. Brilhante e imponente, mas quando começava a rodar, soltava uma fumaça escura e fedorenta. Alfredo ficava o tempo todo examinando o automóvel detalhadamente. Quando a limusine parava em frente à nossa casa, era uma grande alegria para ele conversar sobre o maquinismo, principalmente de automóveis. Nessa época, Isabel, que se aproximava dos 8 anos, também entrou na escola. Eu me lembro tão bem do primeiro dia que ela foi, tão entusiasmada e tão contente, com uma saia pregueada, azul marinho e blusinha branca de fustão. Na cabeça, um grande laço de fita vermelha. Voltou tagarelando muito, contando maravilhas da professora e das outras meninas. Chegamos então a 1922. Muitas casas novas apareceram perto da nossa e nas travessas da Avenida Angélica. A cidade fez um progresso assustador. Ruas que antigamente eram lama e pó foram calçadas, e nos terrenos baldios surgiram palacetes e mais palacetes. À noite, à volta da mesa da sala de jantar, conversávamos sobre o futuro das crianças. Carlos dizia que ia ser médico, Alfredo queria ser mecânico, Julinho queria estudar engenharia e Isabel dizia que ia ser professora. Éramos 6, Maria José do Pré, São Paulo, Ática, 1973, coleção Vagalume. Antes da gente ler o vocabulário, então, eu só gostaria de falar uma observação. Esse trecho desse livro, da Maria José do Pré, ele se tornou uma novela, que já passou na Rede Globo há pouco tempo. Éramos 6, tá bom? Se vocês perguntarem para os pais de vocês, pode ser que saibam falar sobre isso, tá bom? Olha aqui no vocabulário agora. Maquinismo. O que quer dizer maquinismo? É um conjunto de peças de uma máquina. Fustão é o tipo de tecido em relevo. E baldio sem construções, geralmente com mato. Então, os terrenos, né, no qual fala o texto, são terrenos sem construção nenhuma, tá bom? Vamos agora para a próxima página. Aqui na página 18, nós vamos ler aqui sobre a Maria José do Pré, que foi quem escreveu esse texto que nós acabamos de ler, tá? A Maria José do Pré nasceu em Botucatu em 1º de maio de 1898 e faleceu em 15 de maio de 1984. Ficou muito conhecida como autora do livro Éramos 6 e pela série de livros infantis sobre o cachorrinho Samba. Tudo bem? Vamos então para a atividade 3, tá?
Com base no texto, o bairro de Gianópolis, na década de 1920, responde às questões, tá? Então, de acordo com o texto que nós acabamos de ler, tá? Vocês irão responder. Que época é descrita no texto, tá? Então, olha só, se a gente ler o próprio título, né, do texto, vocês já vão saber que época que é, né? É a década de 1920 e 1922, tá bom? Foi nesse período aí, mais ou menos, ok? B. Quais os meios de transporte comuns em São Paulo por volta de 1920? Então, lembra lá no texto que fala dos bondes, das carrocinhas e também dos automóveis. C. Qual a característica das ruas do bairro antes do progresso de 1922? Lembra que lá no início do texto eles falam, né, que antes do progresso as ruas eram de terras, né? Elas não eram asfaltadas. Vamos para o item D. Qual que é a característica das ruas após o progresso de 1922? Então, lá no texto, né, o que aconteceu após o progresso? Lembra que lá fala que as ruas após 1922, da época do progresso, elas ficaram diferentes. As ruas foram calçadas, certo? Vamos então para a próxima página. Na página 119, vamos para o item E. Quais trechos do texto nos ajudam a perceber que a dona Lola fala de um tempo antigo? Marque-os com um lápis vermelho. Então, agora, nós vamos lá para o texto novamente, tá bom? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui na primeira página. Ó, então, aqui fala sobre o bonde, certo? No texto também está falando sobre o quê? Sobre as carrocinhas de padeiro e de leiteiros. Aqui também fala sobre as carruagens, que passou a ser substituída por carros. Também pode nos remeter ao tempo antigo a própria roupa da filha da Lola, a Isabel. Como que era a roupa dela? Era a saia pregueada, a blusinha branca de fustão, um laço vermelho na cabeça. Tudo isso nos remete ao passado. Hoje em dia as pessoas não costumam se vestir assim. Olha aqui embaixo também que fala sobre as ruas, né? Que antigamente era de lama e pó, né? E que foram calçadas, né? E nos terrenos baldios também surgiram o quê? Os palacetes. Então, vocês podem grifar aqui também de vermelho, tudo bem? Voltando então para a página 119. E no item F da página 119, vamos ler. Segundo Dona Lola, que elementos do passado do bairro permaneceram apesar da passagem do tempo. Então, olha só, crianças, segundo a Dona Lola, o que permaneceu? Lembra dos quarteirões? Lá no começo do texto ela fala dos quarteirões, das árvores e de algumas casas que mantêm os mesmos aspectos, que apesar de todas as transformações, eles acabaram permanecendo ali apesar da passagem do tempo. Tudo bem? Então, por hoje, nós vamos encerrando a nossa aula de História e Geografia.